pessoal, meu nome é Tesla, sou professora aqui do Fox Vestibulares e hoje a gente vai ver os recursos estilísticos e os sonetos de Camões, tá? Para o UERJ. Então vamos lá, vamos começar? Primeira coisa, a gente tem que entender como trabalha a comunicação, tá? Vamos lá. Primeira coisa. Tem o emissor, que é quem fala, tá? E o receptor, quem vai receber uma mensagem. Que é o que a gente está fazendo aqui. Eu sou o emissor, você está recebendo essa mensagem, né? Essa mensagem. E só que eu tenho algumas coisinhas aqui. Eu tenho um contexto, porque eu preciso de um contexto. No caso, a gente está aqui para poder trabalhar a prova da UERJ. Então, esse é o nosso contexto de hoje, tá? Eu tenho um canal e o código. Como assim? O canal é a via onde vai passar essa mensagem. Então, eu posso ter um texto literário, posso ter uma revista, é o YouTube, é o WhatsApp, tá? E o código é como eu e você aí estamos nos comunicando. No caso, a gente está se comunicando pela língua portuguesa, mas eu poderia falar em linguagem de sinal, poderia falar em código Morse e outros, tá? O importante na questão do código é que eu e você estejamos combinados com esse código, tá? Quando esses elementos eles estão completos, há o que a gente chama de comunicação. E aí a gente vai para os elementos que vão ajudar. Primeira coisa que trabalha muito é intertextualidade. Nada se cria, tudo se copia, né? Então eu tenho um texto que eu vou usar como base e a partir dele eu vou ter outras referências a partir dele, tá? Pode ser figuras, pode ser outros textos, pode ser texto literário, jornalístico, pode ser o que for. Mas essa combinação ali, tá? Eu chamo de intertextualidade. E aí a gente vai para outros recursos. Paráfrase. Paráfrase, o sentido do texto original é reafirmado. Então, a minha mensagem, tá? Continua nesse texto. Ou seja, aproveitando principalmente os elementos semânticos já existentes. Então, eu praticamente aproveito a minha ideia, tá? A minha semântica a partir disso. Então, os elementos semânticos, eu permaneço na paráfrase, tá? Só que aí eu tenho pouca ou nenhuma semelhança na estrutura. Então, eu perco a estrutura, mas o meu sentido continua o mesmo, ok? A paródia já é diferente, tá? Porque eu apresento a estrutura semelhante, tá, do meu texto original, só que aí as mudanças vão interferir, tá, no sentido. A gente tem, por exemplo, o filme Pânico, né? Aquele filme de terror. E aí eu tenho algumas paródias, né? Todo Mundo em Pânico, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, né? Todo Mundo em Pânico, seria uma paródia. Por quê? A estrutura ela continua a mesma, né? Eu tenho um grupo de amigos, eu tenho aquela figura ali do Pânico que vai lá e vai matar todo mundo de uma maneira cômica, tá? Então, quando eu uso paródia, eu estou a fim de ter algo engraçado relacionado. Tanto que eu uso muita figura de linguagem ironia em cima da paródia, tá? A alusão. A alusão, ela pode ser um pouquinho complicada, tá? Porque eu faço uma referência, eu menciono alguém ou um outro texto, só que eu não vou me aprofundar muito, né? É como se eu contar, tem muitas histórias de vida, de superação. Já dizia, né, o Naruto. Pode ser que você saiba, pode ser que não saiba sobre, mas eu não vou me aprofundar muito. Eu citei uma pessoa que está fora, né, que está fora daqui, tá? Então, isso eu fiz uma alusão, eu mencionei e não aprofundei muito, tá bom? Tipos de discurso.
Os tipos de discursos são direto quando o narrador cita fielmente. E aí, vamos lá. Então, ele disse, né? Ele disse. 2 pontos. Aí eu vou colocar lá o travessão. E aí eu coloco literalmente o que ele falou. Né? Ele disse. Faço aqui a marcação, né? Oi, bom dia. Então, eu tenho a fala ali do meu personagem do jeito que ele falou. Tanto que, por exemplo, se eu coloco um diálogo entre um carioca, né, e um mineiro, na hora que eu for escrever, eu preciso ter todo o vocabulário, todo o modo de falar daquela pessoa, porque é literalmente como ela fala, tá? Quando é indireto, o narrador da história vai interferir. Então, ele resolveu dizer, ou melhor, ou ele resolveu perguntar se ela estava bem hoje. Aqui eu não tenho a fala direta. O meu narrador está interferindo na fala ali do meu personagem, tá? E o que mais a UERJ gosta desse carinha aqui, que é o indireto livre, tá? Que aqui, ó, há o relato ou pensamento de um personagem dentro da minha narrativa. Vou segurar ele ali no exemplo que a gente vai ver uma questão com ele. E a metalinguagem. Metalinguagem é o seguinte. Lembra que eu falei do código? O código, no caso que a gente está usando aqui, é a língua portuguesa. Quando tem uma metalinguagem, é quando eu uso um recurso para explicar a mesma coisa. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou falando em português para explicar algo em português, tá? Por exemplo, o dicionário vai explicar as palavras, né? No caso da língua portuguesa. A gente tem make-off de filmes que explica, né, como foi feito o filme. Ah, eu tenho uma reportagem de como é feito uma reportagem, tá? Então, eu tenho o código por ele mesmo, tá? Show? Tranquilo? Molezinha, hein? Sinonímia e antonomia. Essas palavras aqui são conhecidas ali de sinônimo, né? De antônimo. Só que a gente vai trabalhar o sentido de que são capazes... que são capazes de serem substituíveis, tá? E aí, substituível por uma palavra com um sentido igual, tá? Ou o sentido aqui, ó, oposto, tá? Contrário. Então, aqui, ó, tem essa sequência, ó, casa relacionada à palavra moradia, relacionada à palavra lar, relacionado a abrigo. Então, essas palavras aqui, elas têm o mesmo valor semântico, têm a mesma relação. Você só tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as palavras, elas não podem ser tão diretas assim. E a prova querer te cobrar, assim, naquele texto, naquele momento, uma palavra, vamos supor, amor, naquele contexto, estava sendo sinônimo de moradia, por exemplo. Tá? Então, cuidado com isso, tá? Por isso que eu coloquei aqui, não são palavras iguais, né, com sentido igual. Aqui, ó, palavras que são substituíveis, tá? Pelo mesmo valor semântico que o contexto pode interferir, ok? Polissemia e ambiguidade. Isso aqui o pessoal erra muito. Por quê? Ah, mas são iguais, como é que eu vou diferenciar? Olha só, polissemia é quando eu tenho uma palavra que é igual, tá? Escrita igual, só que com um sentido completamente diferente, tá? Em outras ocasiões.
E aí eu faço uma brincadeira com isso, que essa brincadeira, ela gera ambiguidade. Então, eu sujei de manga a manga da camisa. Eu tenho a manga, né, no sentido fruta, e tenho a manga relacionado ao tecido, né, a parte, né, da camisa. Então, isso gera minha ambiguidade. Então, a polissemia, ela é o recurso utilizado quando há múltiplos sentidos para uma expressão, tá? E a ambiguidade, ela acaba sendo resultado, resultado, a ambiguidade é o meu resultado das palavras de múltiplos sentidos. Então, aqui, Rodrigo, que é o cabeça da turma, estavam com um boné na cabeça, tá? Agora, a gente vai para um assunto polêmico, que é a linguagem coloquial e a linguagem culta. A linguagem culta, ela tem prestígio, tá? Então, ela é o padrão. Então, se você vai fazer uma entrevista de emprego, é cobrado a língua, né, culta, tá? E aí, ela acaba sendo mais afastada do leitor, tá? De quem está ouvindo, de quem está lendo, porque não faz parte tanto ali do dia a dia, então ele dá uma afastada, tá? E a linguagem coloquial, ela é espontânea, o que é diferente da culta. Então aqui, culta se relaciona com artificial, tá? É aquele padrão que você tem que seguir, então acaba ficando duro ali na hora até que você fala, tá? Agora, o espontâneo, né? Não precisa nem dizer. Da língua coloquial, que é aproximar do leitor. Então, eu tenho o objetivo de aproximar do leitor. Então, toda vez que você vai ver um texto, tá? Você vai ver um texto e tem a linguagem coloquial, ela quer aproximar de você. Porque você vai estar... É mais fácil de você entender, porque faz parte do seu dia a dia, tá? E aí, dessa questão coloquial, eu tenho a minha variação da língua, que é belíssima, tá? Que é a questão regional, varia ali de cidade para cidade, de estado para estado, tá? Do tempo, e aqui do tempo, relacionado o voz-me-ser, né? O exemplo batidão, voz-me-ser, você, tratar algo mais polido, né? Igual que a gente vai ver aqui, cousa, ninguém fala, ou muito menos escreve, né? Hoje em dia é mais cousa, né? Então já é algo temporal, tá? O social, então talvez a linguagem de alguém que more mais próximo ali da periferia, talvez esteja com uma linguagem diferenciada de uma pessoa que mora em outras partes ali da cidade. Então, tem essa diferença ali social envolvida, tá? E da situação. Gente, da situação é o que mais a gente trabalha. A forma como você fala com um colega seu vai ser diferente como você trabalha com o seu chefe, tá? Que vai ser diferente até mesmo como você fala com seus parentes. Entendeu? Então, é para determinada situação. Mas tá errado falar é nós, né? É nós, é nós, é nós, é nós. Se você estiver no meio dos seus amigos, você está tendo ali a comunicação, entendeu? Só que você vai fazer uma entrevista de emprego com é nós, é um pouco complicado. Então, determinada situação vai moldar o modo como você vai falar da língua portuguesa, tá? E uma diferença aqui, lexical e fonética. O lexo mexe com vocabulário, tá? É o que a gente tem, é bolacha ou biscoito, né? É tangerina ou mexerica, é o que a gente tem do vocabulário, tá? E a fonética é o modo como você vai falar aquela palavra, tá? Então, é porta, porta, né? O mesmo, né? Puxando mais o S, o mesmo. É a mesma palavra, só que ela é falada de uma forma diferente. Teatro, teatro, né? A gente fala ti, né? Carioca, né? Fala mais o ti, né? Com i, tá? E aí a gente veio para uma observação. De vez em quando cai mais provas aí, né? Mas não erra.
sotaque e dialeto. O sotaque é totalmente fonético, tá? Não é a forma como aquela palavra vai estar escrita, é mais como ela é falada, tá? Agora, o dialeto, inclusive, para ser dialeto, ele precisa estar ali escrito, tá? É o vocabulário. Então antes de falar assim, isso aqui é carioquês, né? Tá falando mineirês, né? Depende. Foneticamente, se eu estiver trabalhando, eu estou trabalhando o sotaque, não o dialeto. Dialeto é vocabulário. Então foi? Tranquilo? Então respira. Na próxima aula a gente vai entrar nas figuras de linguagem para a gente começar a ter esse ar literário, tá? Para a gente embarcar no Camões, beleza? Então a gente se vê daqui a pouquinho.